Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando a novena em honra ao glorioso São José. É interessante que toda quaresma nós temos essa presença de São José. A quaresma que é um tempo de penitência, um tempo de conversão, de preparação para a vivência da Páscoa, apresenta esse glorioso patriarca. Nós estamos aqui refletindo, sobre essas várias virtudes do nosso Pai, do Pai do Carmelo. E hoje nós meditamos sobre São José como zeloso defensor de Jesus Cristo. E essa é uma das missões principais de São José, guardar o Filho de Deus. E aqui nós vemos a grandiosidade dessa missão, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. O nome de Jesus significa Deus salva, Yeshua. Mas por um tempo, o tempo em que Jesus esteve aos cuidados de São José, Jesus, que é o Salvador, Ele, por assim dizer, foi salvo. Que coisa grandiosa e misteriosa! O Filho de Deus que se fez homem, quis também ser salvo. E nós vemos várias passagens do Evangelho onde São José efetivamente salva o menino Jesus. Logo quando nosso Senhor nasceu, nós vemos que Herodes havia então feito aquele decreto para que todas as crianças abaixo de 2 anos, os meninos, fossem mortos, o massacre dos inocentes. E ali São José, então, com grande coragem e com grande vigor, junto à Virgem Maria, leva o menino Jesus e fogem para o Egito. Com toda certeza, lá no Egito, eles passaram grandes perigos, uma terra estrangeira, uma terra idólatra, uma terra inóspita. E ali São José, então, guardou o menino Jesus junto da Virgem Maria. Jesus foi salvo por São José. Que coisa misteriosa! São José aqui faz as vezes de Deus Pai. Ele é Pai de nosso Senhor. Isso faz com que São José tenha um grande valor também para nós, para a igreja. Essa virtude de São José, como guardião de nosso Senhor, vai depois também resvalar na igreja. Uma das últimas invocações da ladainha em honra a São José é justamente protetor da Santa Igreja. É patrono da igreja, como patrono, ele protege a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Assim como ele protegeu nosso Senhor, ele protege também o corpo de nosso Senhor, que somos nós, o seu corpo místico. Então, cada vez mais nós devemos confiar na proteção de São José. E é claro que para cuidar de nosso Senhor, São José precisou ter muitas virtudes, não somente a virtude da fortaleza, a virtude da coragem, mas ele precisou ter uma grandíssima caridade. Então, São José tinha um amor profundo por nosso Senhor. Ele amava nosso Senhor verdadeiramente como seu filho, mas também sabia que aquele ali era um grande enviado de Deus. Nós não sabemos exatamente se São José, naquela altura, tinha consciência de que Jesus ele era o Verbo de Deus encarnado. A Virgem Maria, sim. São José nós não sabemos, a Escritura nada nos diz disso, mas é muito provável que ele tivesse consciência da grandeza daquele menino. Em todo caso, ele tinha um amor profundo e uma profunda reverência por aquele que havia sido concebido em virtude de um grande milagre. Isso fez com que São José, então, alcançasse uma atividade profunda na vida de nosso Senhor. Com toda certeza, não foi só esse momento crítico da vida de Jesus que São José fez a sua missão de guardião. Mas durante toda a vida oculta de nosso Senhor, São José esteve ali, guardando, sendo o guardião de nosso Senhor. São José deve ser também o guardião de cada um de nós. Como eu dizia, ele é o guardião da igreja. Ele protege a igreja dos seus perigos, dos perigos que a afligem. São José, ele é o terror dos demônios. Ele vai proteger a igreja, sobretudo contra os ataques do maligno. E no tempo que nós vivemos, mais do que nunca, nós precisamos desse auxílio poderoso de São José, para que ele nos guarde, para que ele guarde a sua igreja. Porque a igreja tem sido tomada de grandes investidas, de fora e de dentro. É claro que desde o início, Satanás sempre quis destruir a igreja de Cristo. Se nós formos ver no itinerário de toda a história da igreja, houve sempre perseguições aos fiéis, houve sempre perseguições externas por parte dos poderes seculares, inicialmente o Império Romano, depois grandes tribulações,
mas também interiormente a igreja sempre sofreu essas perseguições por meio das heresias, por meio das traições. Então, durante todo esse tempo, houve perseguições internas e externas da igreja. E hoje não é diferente. Na verdade, hoje nós vemos uma investida muito grande. Os poderes seculares investem contra a igreja no sentido de minar aquilo que é a fé verdadeira da igreja, minar os seus valores, minar a sua influência. E por dentro nós vemos, infelizmente, tantos cristãos traindo a sua fé. Infelizmente, por desgraça, até mesmo aqueles que foram chamados a tutelar a fé, muitos sacerdotes, às vezes até bispos, muita tristeza nós vemos que podem trair a sua fé. Mas isso para nós não é novidade, porque isso já aconteceu lá no Colégio dos Apóstolos. Entre os apóstolos nós vemos que houve um traidor. Então isso acontece também em todo o decorrer da história da igreja. E São José vem justamente para nos proteger desses perigos. A devoção a São José para nós não deve ser simplesmente uma devoção superficial, não deve ser simplesmente uma devoção sentimental. Assim como nós queremos nos aprofundar na devoção à Virgem Maria, a São José nós temos que ter essa consciência do papel fundamental que ele tem na nossa vida espiritual, na vida da igreja nos tempos de hoje. Não é sem razão que muito recentemente nós tivemos a proclamação do Ano Josefino, uma coisa inédita na igreja, mas que aponta para nós um sinal muito grande dos tempos que nós estamos vivendo. Se Deus suscitou para a igreja uma devoção maior a São José, é porque Deus mesmo está dando para nós essa proteção que nós precisamos agora, uma vez que corremos grande perigo. Deus, ele concede protetores para aqueles que estão em perigo. Ele suscitou um protetor para o seu Filho, para nosso Senhor Jesus Cristo, frágil, uma criança, porque ele estava em perigo. Para nós também. Nós, de fato, estamos sempre em perigo. A nossa vida aqui na Terra é um combate, mas agora mais do que nunca. Esses ataques que nós estamos tendo contra os valores cristãos, contra a verdadeira fé, essa perversão da fé, a perversão de todos os hábitos que conduzem à transgressão da lei divina, tudo isso nós precisamos do auxílio de São José para conseguir vencer. Por exemplo, o ataque grande que está havendo sobre as famílias, sobre aquilo que é o projeto de Deus para um casal que tem filhos, de forma justa, de forma honesta. Nós estamos tendo um ataque muito grande para com a família. São José vem com muita força, com a graça de Deus, ele vem para nos proteger de todos esses ataques. Passamos então desse tempo em que nós veneramos a memória do Santo Patriarca, um momento de nós aprofundarmos a nossa devoção e a nossa docilidade a Ele. Vamos nos deixar cuidar por São José. Deus feito homem, se deixou cuidar por Ele. Então, quem somos nós para não nos deixarmos cuidar de São José? Aqui na nossa capela, a irmã Joana sempre gosta de falar sobre essa imagem que nós temos aqui, de São José contemplativo, mas o nosso olhar deve se voltar não só para São José, mas para o menino Jesus, que está totalmente entregue aos cuidados de São José, totalmente confiante. Não havia ninguém nesse mundo em que Jesus confiasse mais do que seu Pai. Então nós devemos imitá-lo. Depois, mais tarde, também nós vemos na própria história da Sagrada Família, naquele episódio onde Jesus é reencontrado no templo, depois de ter se afastado dos seus pais durante 3 dias. Jesus ali, ele ao final se submete aos cuidados de São José e da Virgem Maria. E se submete aos cuidados de José como seu verdadeiro pai. Ali ele vai buscar segurança humana em São José. Nós então devemos buscar essa segurança espiritual em São José, que ele seja o nosso verdadeiro protetor, que ele seja um zeloso guardião de nós que somos outros Cristos. Todos os batizados são outros Cristos, porque nós, recebendo a graça do batismo, nós nos configuramos essa filiação divina. Então devemos, claro, nos conformar cada vez mais àquele que é nosso Senhor, mas somos outros Cristos. E por isso a ação de São José, ela se orienta para nós também.
Mas para isso nós devemos ter essa atitude de Jesus, atitude de entrega total. Que a contemplação dessa imagem belíssima possa servir de inspiração para nós, de nos deixarmos cuidar por São José, Ele que é nosso verdadeiro Pai, e Ele que vai nos livrar dos perigos, sobretudo do perigo da falta de fé, sobretudo das investidas do demônio que tenta nos desviar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que vem de Deus. E São José proteja cada um de nós, proteja a Santa Igreja, que Ele realmente nos conduza para aqueles caminhos que Deus tem para todos nós. São José também foi extremamente obediente aos planos de Deus. Ele, sendo obediente aos planos de Deus, com relação ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que dirá que não fará conosco. Ele conhece os planos de Deus para nós e vai nos conduzir para isso. Por isso, com grande confiança, nos entreguemos a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.